Paz do Senhor, meus irmãos, alunos, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, a maior escola da face da terra. Não existe faculdade melhor do que essa, não existe escola melhor do que essa. Estamos aqui mais uma vez para gravar esta aula, gravar esse subsídio para te ajudar na lição de domingo de manhã. Lição esta de número 4 que nós vamos estar estudando. Uma lição maravilhosa e eu estou aqui, como sempre, para trazer um subsídio, uma ajuda, um auxílio para a sua escola. Não vou comentar a Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque é você, professor, é você, aluno, que vai participar. Vai ler, leia, aluno, leia a lição. Questione o seu professor, mas com perguntas inteligentes, não capciosas, tá? Não ponha ele contra a parede, não. Aprenda junto com ele. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então nós trazemos esse auxílio, o slide, se você quiser, poste aí embaixo seu e-mail e nós estaremos enviando a você, você muda, você faz o que você achar por bem, tira uma frase, coloca outra, tudo para que o nome do Senhor seja pregado através do ensino. Vamos lá então para a nossa lição. Lição número 5, 3 de maio de 2020, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Textual, eu explicando aqui, sempre pego algumas partes da lição, mas não pego a lição toda, tá? Só pego os tópicos, o começo, textuário, o ponto central, verdade e prática, os objetivos, isso daí eu passo para o professor, para que ele tenha uma noção do que ele vai fazer domingo. Textuário, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, nós temos aqui, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado. Perdoados e salvos da condenação e ainda de quebra, né? Digamos assim, de bônus, recebemos o direito da vida eterna. Objetivo geral para o professor: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Objetivos específicos: primeiro, refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E, por último, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. A salvação tem obras, mas não é a causa da salvação. As obras acompanham a nossa salvação. Ponto central da lição: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Na introdução desse subsídio, temos aí a carta aos Efésios, do capítulo 2, de 1 a 10, desdobra-se teologicamente, separamos teologicamente em duas partes. A velha vida de pecado e a nova vida em Cristo, como vivíamos antigamente. Como que nós estávamos? Como seria essa vida de pecado, longe de Cristo, afastado, inimigos, vamos ver, inimigos de Deus. E depois a nova vida em Cristo, capítulo 2, do 4 ao 10. Vamos lá? Primeiro, da velha vida de pecado, Efésios 2, de 1 a 3. Mortos em transgressões, andávamos conforme o curso deste mundo, segundo a vontade de Satanás, sob o poder dos espíritos que atuavam nos gentios. Vivíamos no estilo carnal, sob o poder das paixões da carne, dos instintos. Quem não lembra do instinto, tá? Dos 6 instintos dos homens, eu vou te dar uma dica. Vai lá no YouTube, Pastor Rivanildo de Faria, primeira aula. Você vai assistir lá na primeira aula, tem sobre os 6 instintos. Nós temos 5 sentidos e 6 instintos da mente, os instintos e da mente. Por natureza éramos o quê? Filhos da ira. Então essa era a nossa condição na velha vida do pecado.
Era assim que nós estávamos. Inimigos, filhos da ira, distanciados de Deus. Não tínhamos amizade com nosso Deus, nós éramos filhos da ira. Vamos analisar um ponto de cada vez. Primeiro, mortos em transgressões. O andar nas Escrituras é usado com referência à conduta diária. Então nós estávamos mortos de uma maneira de vida. Concernente a porções finais da epístola, onde trata da vida cristã. Diferentemente da vida cristã, nós andávamos. Olha que interessante, né? A morte ao qual o escritor se refere aqui é espiritual, não é física. Isto é, nós estávamos separados de Deus, filhos da ira. Ou seja, essa pessoa não é capaz, nós não tínhamos a capacidade de entender, nem de apreciar as coisas espirituais. Então, portanto, se alguém lhe chamar de louco, ou você não bate bem da cachola, ou esse camarada é esquisito, aí é porque ele não consegue, essa pessoa que está separada, essa pessoa que está afastada de Deus, ele não consegue entender, ele não aprecia a vida, as coisas, o agir, o andar espiritual. Ele não tem essa capacidade, ele não é capaz de entender. É uma condição pecaminosa do homem, é falta de vida e ausência de movimento com respeito a qualquer atividade dirigida a Deus. Por isso que chega no horário de verão, né? Dezembro, janeiro, nós encontramos homens de Deus, mulheres de Deus, se dirigindo à casa de Deus, no templo, para louvar, adorar a Deus, e muitas vezes são taxados de louco por andar de paletó, gravata. Eu estou aqui dando essa aula de paletó e gravata, mas para que tudo isso? Porque eu gosto, porque eu me sinto bem assim. Tá? Então, as pessoas não conseguem entender esse movimento, essa atividade dirigida a Deus, concernente às coisas de Deus. Por quê? Porque ela está morta. E morto, quando fala de morte, fala que não tem sentido. Não sente, não tem vida, não vê, não escuta, não ouve, não fala. É o que acontece com a pessoa morta. 2. Andávamos conforme o curso deste mundo. O termo andar ainda descreve uma vida de acordo com uma autoridade contrária à de Deus. Não andar nos caminhos, mas fora. Não andar com, mas sem. Não irá, mas contra. Em termos do seu poder do mundo. Primeiro, essa autoridade, nós designamos ela em 3 maneiras. Em termos do seu poder no mundo, né, ela está de acordo com o curso deste mundo, separando essas duas palavras, aion, né, e cosmo. Aion, curso, e cosmo, mundo. São frequentemente usados no Novo Testamento para contrastar a vida dos homens separados de Deus. Tanto o curso quanto o mundo, então separados. Esses 2 termos são usados para separar, para relacionar a vida do homem sem Deus. Segundo, da natureza espiritual, ainda falando conforme o curso deste mundo, de sua natureza espiritual. Ele se deixa guiar segundo o príncipe da potestade do ar, não segundo Deus. Não é um homem segundo o coração de Deus. Ele é guiado, direcionado, as suas ações refletem potestade do ar, o príncipe da potestade do ar. Não reflete o príncipe da vida que é Jesus Cristo. De sua atividade na vida dos homens. E em terceiro lugar, Paulo fala dessa autoridade como sendo o espírito que agora atua onde? Na desobediência. Por quê? Está contrário a Deus, então ele não obedece a Deus, ele não caminha com Deus. É diferente da pessoa que é espiritual, que entende, que obedece, que confia, que caminha ao lado de Deus. 3. Segundo a vontade de Satanás. Segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui é um paradoxo para as pessoas mortas, são representadas andando. Então nós andávamos, segundo. Vem falando desde o ponto 1 de andar. Todos os pontos é de andar. Apesar de estar morta, apesar de não ter vida em si mesmo, ela ainda anda. Ela ainda caminha. Mas de uma forma
diferente, num caminho contrário à vontade de Deus. Cada um, quando separado de Cristo, está morto e andando. Olhe bem, é um paradoxo, um contraste, né? Apesar de estar morto, mas anda não segundo a vontade de Deus, não nos caminhos, não nos mandamentos de Cristo, mas segundo a vontade de Satanás. 4. Sob o poder dos espíritos que atuavam nos gentios. Satanás, então, é descrito como o espírito que agora atua nos filhos de quê? Da desobediência. Isso desde o pecado de Adão. Desde quando Adão e Eva caem, Satanás agora vai atuar aonde? Na desobediência. Você vê que dentro da sua moralidade do homem, dentro da sua moral, era impossível pegar ele em outro quesito, em outra armadilha. Onde ele foi atuar? Na desobediência. Ele desobedeceu a Deus de não comer o fruto. E a partir daí o que acontece é filho caracterizado, ele se caracteriza pelo filho da desobediência. A velha vida, sem aquela atuação de Deus, que nos transmite poder, está sujeita à atuação do quê? Do mal. Se nós temos uma nova vida, e vamos ver mais para frente, onde o Espírito Santo atua em nós, sem esse Espírito Santo, sem Deus, então quem vai atuar é o quê? É o poder dos espíritos. É o poder do príncipe da potestade, é o príncipe da potestade do ar. Tá? Controlada pelo Espírito que tem o mal como sua única fonte. Por isso no mundo existe maldade, porque a única fonte para alimentar os filhos da desobediência é o mal. Não existe outra energia, não existe outra fonte. 5. Vivia um estilo de vida carnal, sob o poder das paixões da carne e dos instintos da mente. Já falei dos instintos, vou falar de novo. Lição de número 1. Vá lá, assista ela. Eu descrevi os 6 instintos do homem, que eles ficam desconexos, né? Ele não anda junto, de acordo com a vontade de Deus. Ele perde esses instintos. O termo carne, no Novo Testamento, é frequentemente usado para sentido ético, para se referir à velha natureza, aquela que herdamos de Adão. A velha maneira de viver era uma vida no pecado e na desobediência, quer dizer, uma inclinação, uma vontade, um desejo, tá, de viver nessa desobediência. Então, é inclinação, uma vontade. A palavra carne é também usada para designar toda a natureza inferior do homem separado do Espírito regenerador e santificador de Deus. Então, essa inclinação da carne é tanto da forma física, mas você não pode se ater só à forma física ou só à forma espiritual. Você tem que se ater às duas, tanto a espiritual quanto a física. Tá? A expressão bíblica concupiscência da carne não deve ser entendida num sentido muito restrito, e sim deve abranger todas, olha, as inclinações e impulsos de uma vida egocêntrica. Então, se você ler lá Romanos capítulo 8, versículo 4 a 9, e principalmente Gálatas 16 a 21, você vai ver a inclinação da carne, que reflete, que é produzida algumas dentro do homem, mas reflete na sua vida exterior, reflete no seu comportamento físico, reflete no seu caráter, reflete na sua conduta. Era assim que nós vivíamos, no estilo carnal, sob o poder das paixões da carne. 6. Por natureza, filhos da ira. Isto é, aqueles que estão sob a ira, cujo destino é a ira. Paulo diz finalmente que os judeus eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Não tem ninguém que se salve. Não há um justo sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, não tinha uma definição de um povo só, era todos. Não é por isso, de outra forma, que João Batista, quando ele aparece, ele diz, olha, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem foi? Não é, a ira vindoura não era só para nós gentios, não. Era também para os judeus. Então todos
teríamos então neste versículo não apenas uma doutrina do pecado original, mas da culpa original, da culpa transmitida. E se transmitiu, transmitiu a todos. Se é de um pecado original, é de todos. Se é de uma culpa, é todos. Então, todos, o resto, roi lo poi, do resto, todo mundo, tanto os judeus, os hebreus, quanto os gentios. Logicamente, se nós aceitamos a Cristo e fomos justificados, já não fazemos mais parte, já temos comunhão com Deus, já somos filho, né, de adoção, e Jesus Cristo na cruz, ele reatou essa desunião, essa separação entre Deus e o homem. Ponto 2 da lição, vivificados pela graça. Aqui nós vamos falar as novas condições apresentadas por Deus. Riqueza de misericórdia, grande amor, amor já atuante da parte de Deus, João 13,16. Primeiro, riquezas de misericórdia, sendo rico em misericórdia, concernente às riquezas da sua graça e de glória, claro, né? Capítulo 1, do 7 e 18, ou ao 18, você dá uma lida aí. Não há limite para a misericórdia de Deus. Lamentações 3 e 22. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova dia após dia, anos após ano. Porque se ela não se renovasse na minha vida e na sua vida, eu não estaria dando aula aqui, você não estaria ouvindo aí do outro lado. Grande amor, por causa do grande amor com que nos amou. As Escrituras indicam repetidamente, não é uma vez só, mas várias vezes. Nós temos uma releitura, digamos assim, pelo mesmo apóstolo, pela mesma pessoa, em João 4, de 9 a 10. As Escrituras indicam repetidamente que o amor de Deus para conosco e não o nosso amor para com ele é a coisa mais importante. Se você ler Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, você vai ver ali um questionamento que Paulo diz. Quem deu primeiro a ele para que ele tivesse que recompensar? Então não houve, não. Esse amor partiu de Deus para o ser humano. Grande amor. João 3,16, nós temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E João de 4 a 9, me parece uma releitura, um aperfeiçoamento do João 3,16, do seu grande amor para conosco. Um amor já atuante como? Desde para trás. Apocalipse 3 e 8. Desde a fundação do mundo, antes da fundação, eleito, Efésios capítulo 1, versículo 4, fomos eleitos neles antes da fundação do mundo. Então, nós vemos que esse amor, esse verbo apresentado na pessoa de Cristo, mas transmitindo o amor de Deus, nós vemos Jesus seria imolado no Calvário, seria a maior explicação desse amor. O maior ser desse amor, o maior ato, a maior medida, a maior ação, o maior lance pela sua alma. O maior lance, como se sua alma estivesse num leilão, ele deu o maior lance, a vida, o sangue. A maior retirada, a maior franquia, ele franqueou essa oportunidade do homem se redimir com ele. A única saída, o mais acertado passo de fé, a maior promessa, a maior possessão nossa, a remissão dos nossos pecados, o maior resultado e o maior prêmio, a vida eterna. Veja que maravilha que é esse grande amor por nós, que as Escrituras repentinamente falam e agora que já é atuante, não de uma atuação hoje, não de uma atuação de ontem, mas de uma atuação lá no passado, uma atuação lá na eternidade, onde ele entregou o seu filho, onde ele nos amou de uma tal, quer dizer, não tem explicação dessa tal, não tem uma medida dessa tal maneira. É maravilhoso nós vermos isso. E Paulo vem escrever isso aos Efésios. Vamos para frente. Vivificados pela sua graça, por sua graça. Pela graça, Efésios
8 e 9. Pela graça de Deus sois salvo. É dom de Deus por meio de fé, não pertence a vós. Experimentar a graça divina é receber uma dádiva que não podemos adquirir por conta própria. É o amor, um amor incondicional, e da qual não somos merecedores. A graça, domine-se. Lá na lição da escola bíblica dominical está bem definido o que é graça, por isso eu não comento, você vai ler a lição. É como um dom imerecido mediante o qual as pessoas são salvas. Somos justificados pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. 1 Coríntios 6 e 11. Isto é, vós fostes salvo. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação. Mediante o quê? A fé. Paulo não diz nunca por causa da fé, mas pois a fé não é a causa, apenas o canal. Olha que interessante. Mediante, quer dizer, não é por causa, mas é a causa. A fé, ela serve simplesmente de um canal de ligação à nossa salvação. Porque se fosse por meio, né, se fosse a fé que nos salvasse, então Jesus Cristo, assim, digamos, se ela fosse a causa, né, não é a causa, é apenas o canal, é o meio. Então, mediante, por meio, não por causa, mas mediante. Tá? Isto não vem de nós, não vem de vós. A palavra isto não se refere nem à graça, nem à fé, mas o ato todo da salvação. Essa salvação não vem de nós mesmos, não vem do meu querer, não vem porque eu consigo, não vem porque eu faço, não vem porque eu oro, não vem porque eu contribuo, não. Tudo isso eu faço porque eu sou salvo, mas nessa salvação não vem de nós mesmos, é dom de Deus. É dom dele, ele que nos dá. Não é uma coisa que nós podemos conquistar de alguma forma a salvação. É o quê? Como diz ali, a graça divina, né? Não podemos. A graça é um dom imerecido mediante o qual as pessoas são salvas. Então não é por nós, é mediante a fé. É um meio por qual nós encontramos a salvação. Vivificados por sua graça. Por que pode o homem possuir a vida celestial aqui e agora? Pela graça foi salvo. É a graça. A salvação é inteiramente obra de Deus. A doação do seu infinito amor. Não há nada, olha que interessante, eu sempre falo isso nas aulas e sempre trago essa, né? Não há nada do que você faça, não há um jejum, não há uma oração, não há algo que eu possa fazer, ou você, que nos dê a salvação. Não tem. Ela é o quê? Ela é uma doação do infinito amor de Deus. Como pode ocorrer tal manifestação do amor de Deus, que permite a toda a sua criação aprender e maravilhar-se? A parte dos homens em recebê-la pode ser descrita simplesmente pelas palavras mediante a fé, por meio. Não por causa da, mas por meio da fé. Então veja que maravilha. Foste salvos pela graça, foste salvo. É inteiramente, é totalmente obra de Deus e não nossa. É a representação infinita do seu amor. Esta fé é melhor definida como voltar-se para Deus num sentido de necessidade. Eu preciso, porque sou fraco, estou morrendo espiritualmente. Eu estou vazio, preciso preencher esse vazio dentro de mim. Eu preciso receber aquilo que Ele me oferece, de receber o próprio Senhor dentro de mim, dele fazer morada. Então é como se fosse algo faltando dentro de mim. Conceito de fé. Vamos, 4 principais, né, elementos que abrangem a fé cristã no Novo Testamento. Primeiro, a fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Importa em crer de todo o coração. Atos 8:37, Romanos 6:17, Efésios 6:6, Hebreus 10:22. E disse Felipe:
é lícito se crer de todo. Então, a aplicação da fé, ela tem que ser de todo, ela tem que ser inteiro, de coração. A fé, ponto B, inclui arrependimento, ou seja, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. Então, a fé e arrependimento não tem como separar, sempre vão estar junto. Eles nunca vão ser separados. Tem as referências aí, ó, em todo lugar que se arrependam. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. O que João Batista pregava? Produzir frutos dignos do quê? De arrependimento. Atos 2:37, os apóstolos compungiam-se, quer dizer, vinha um ato de arrependimento no seu coração. Porque é anunciado pelo profeta Isaías, endireitai as veredas. Então, olha, acreditaram na profecia do profeta Isaías e arrependimento, endireitar as veredas, deixar de fazer o que vinha fazer antes, é se arrepender. A fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra, como maneira de viver. Inspirado por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo. A fé inclui uma obediência, veja. Fé, arrependimento e obediência. Desobediência, filho da ira. Então o que acontece? Se me amais, se ama, guarda os meus mandamentos. Se me ama, guarda a minha palavra. Aprendeu a obediência, veio ser a causa. Jesus, ele não sabia obedecer, porque você já aprendeu que na dispensação do ministério, que é dividido em duas partes, parte A e B, parte A é de Gênesis 1 para trás e parte B é de Gênesis 1 até Lucas capítulo 2, ele era conhecido como o anjo do Senhor. Então ele era o príncipe, ele era o capitão do Senhor dos Exércitos. Então ele só mandava. Agora ele desce a obedecer. Hebreus capítulo 5, 8, 9 diz que Jesus aprendeu a obediência. Então ele não está cobrando de nós o que ele não fez. Ele não está cobrando além daquilo que nós podemos fazer. Tá? Ele fez o quê? Ele está pedindo somente aquilo que nós podemos fazer. Aprendeu a obediência. Veio a ser a causa da eterna salvação para todos o que obedecem. Arrependimento, fé, obediência. A fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo. A fé, ela é uma atividade pessoal de sacrifício e abnegação para com Cristo. Então, a fé, ela é arrependimento, é fé, arrependimento, obediência de coração e de abnegação, quer dizer, é de uma entrega total. Amarás o Senhor teu Deus de todo entendimento, de todo coração, de toda a tua alma, de todo pensamento. É uma entrega total a Deus, uma entrega radical, não de exorbitante, mas de raiz, de saber a origem. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esse. Se você ama, tem que amar acima. Você ama as ovelhas, você é pastor, cuida, mas você tem que amar a Deus acima. E se nós amamos a Deus, se nós temos fé, arrependimento, obediência, nós vamos ter uma dedicação. Não vivo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então essa é a nossa nova vida, uma vida de fé, arrependimento, ação, obediência e uma dedicação pessoal, de uma entrega total de coração a Deus. 3. Exaltados por sua graça. Em 1:20 lemos uma declaração sobre o poder do Pai. Poder esse não apenas para levantar Cristo dentre os mortos, como também para fazê-lo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O que acontece quando ele senta à direita nos lugares celestiais? Nós temos o direito também de assentar nos lugares celestiais. Ali, ó, de modo que, como neste capítulo fala da doação que nos fez de vida, juntamente com Cristo, prossegue para dizer que Deus, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar. Então, a vitória de Cristo
trouxe também uma vitória a nós. O assentar de Cristo à direita do Pai nos dá o direito também, como filhos adotivos, como foi falado na aula retrasada. Somos filhos não herdados pequeno, criança, né, mas já adultos com direitos adquiridos. E se ele venceu e assentou à direita do Pai, concernente nós como filho da adoção, temos esse mesmo direito de assentar nos lugares celestiais. Exaltados por sua graça, ainda não somos ressuscitados dentre os mortos e abandonados no cemitério. Não, Jesus não faz isso. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor é meu pastor, vírgula. Nada me faltará, nada me falta, ou não tem falta de nada. Guia-me em verdes pastos. E no versículo 6 ele diz assim: ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, Cristo não é aquele que é um ser que simplesmente te salva, te redime, te ressuscita e te larga, vamos dizer num ditado aí, a Deus dará. Não. Ele, uma vez que fomos unidos com Cristo, também fomos exaltados com Ele. Vamos compartilhar o seu trono no lugar celestial. Ele não vai simplesmente nos salvar e deixar, não, agora eu vou te entregar um mapa e você vai através desse mapa. Se vira, meu filho. Não, ele está junto conosco, ele caminha junto conosco, ele nos guia através da sua palavra, através dos seus mandamentos. Em termos físicos, estamos na terra, foi falado na lição retrasada, se não me falha a memória, mas em termos espirituais estamos nos lugares celestiais. E na plenitude dos tempos, terceira dispensação, eu vou te dar uma pista, tá? As 3 dispensações estão em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 3. Você procura lá as 3. E daí nós temos a dispensação da plenitude dos tempos, é onde nós vamos assentar literalmente com Cristo. Assim como Lázaro, fomos chamados do túmulo para assentar com Cristo e desfrutar da sua comunhão. Ele não simplesmente ressuscitou Lázaro e deixou ele, não, se vira agora, meu filho, tira essas... Não, ele auxiliou, ele ajudou a tirar as ataduras, removam a pedra. Quando ele chama Lázaro, quando ele ressuscita, e quando nós somos ressuscitados, que vai ser diferente, aí nós vamos assentar com ele à direita de Deus. As Escrituras ensinam que fomos identificados com o Senhor Jesus Cristo, não apenas em sua morte, mas também na sua ressurreição e na sua ascensão. Não só ressuscitado. Romanos capítulo 6 fala sobre que nós fomos crucificados e batizados na sua morte, mas também fomos ressuscitados com ele. A palavra assentar é uma das grandes palavras dessa epístola, indicando a posição que temos em Cristo, como participantes de uma redenção consumada e concluída e de uma vitória inigualável. Jamais vamos achar vitória melhor do que essa. Nos lugares celestiais, a terceira vez que essa expressão foi usada nessa epístola, por causa da nossa posição com Cristo. Já estamos potencialmente no céu, onde ele realmente está. Fisicamente, aqui na terra, sofrendo, chorando, mas bem-aventurados, somos felizes, porque já potencialmente estamos no céu. Isso é o meio da nossa fé, é por meio disso que nós cremos, que nós vamos assentar juntamente com ele. 3. A salvação não vem pelas obras, já falamos, vamos agora enfatizar isso. A graça como meio da salvação. Ansioso por enfatizar com profunda clareza a natureza da fé e a natureza da graça, Paulo, por meio das suas frases características, bem explicadas nesse versículo e no seguinte, exclui a possibilidade, ele exclui, ele tira fora, ele arranca de uma certa forma a possibilidade de vir o homem a obter a salvação por qualquer mérito, é o que eu acabei de falar, o esforço pessoal.
Não existe uma oração, tá? Deixa eu abrir bem a tela aqui para você me ouvir falar. Não existe uma oração, não existe um jejum, não existe uma consagração, não existe um esforço, nada que você possa fazer para ser salvo. Mas quem é salvo ora, quem é salvo jejuma, quem é salvo consagra, quem é salvo vai à igreja, quem é salvo pratica as boas obras, que é o que o Tiago vai ensinar. Mas isso é outra aula. O que nós estamos aprendendo é que nada do que você faça vai lhe garantir a salvação. Mas tudo o que você faz diz que você é salvo. Que maravilha! Primeiro, acrescenta a afirmativa da salvação pela graça, através da fé. Isto não vem de vós, não é da minha parte. Se fosse de mim, claro, eu ia salvar todo mundo, quer dizer, vai saber, né? Vai saber se você vai com esse coração humano, enganoso é o coração do homem, Jeremias escreve. Agora, isto não vem de vós, é dom de Deus, do seu infinito amor, do seu grande amor, de um amor de uma tal maneira. Então não pertence ao Cristo. O que o apóstolo quer dizer é que toda iniciativa, toda atitude no sentido de tornar acessível, tornar possível, abrir o caminho, dar direito, pertence a Deus. De Deus é o dom. É a tradução que melhor mostra a ênfase, né, a disposição dessas palavras em grego. Olha que interessante. Um homem que fique abandonado por Deus cai em total desesperança. É a voz de Deus que acorda, que desperta, que leva o homem a pensar e a inquirir. É o poder de Deus que fornece forças para agir. É o mesmo poder que proporciona satisfação à necessidade de uma nova vida. É dom de Deus. É explicando o dom de Deus e é resumindo o dom de Deus essa frase. Segundo, obras como evidência da salvação. Não de obras, versículo 9. É um complemento negativo da afirmação do procedente. O Espírito Santo, olhe bem, tem sido muito cuidadoso em resguardar essa preciosa doutrina da salvação, pela graça, tá? Não por obras, contra todas as formas de heresia. Obras nas Escrituras são produtos são o produto ou fruto da salvação, não a causa dela, como eu te falei. Não é pelas obras, mas as obras fazem parte. Para quê? Para que ninguém se glorie. No céu ninguém vai se gloriar, porque não haverá ali ninguém que tenha algum motivo de glória. Não. Você pode receber coroa de glória, mas gloriar-se você não pode. Você não pode dizer, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu fiz algo que me deu a salvação, que me garantiu. Não, você não merece. Ninguém vai se gloriar. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso nós somos criados. O propósito da nossa criação, da nova criação, é que andássemos onde? Nas boas obras. Agora, a passagem completou o seu ciclo. Então, lá do 2, né? Do versículo 2. Pois esse andar está em contraste direto no versículo 2. Agora fecha. Fechou o ciclo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O propósito é que andássemos e andamos. Ainda temos que andar nas boas obras. Agora completa esse versículo 10 aí, ó. Criados em Cristo para as boas obras. A salvação vem de graça, vem merecido, mas é preciso que acompanhe as boas obras. Então, nada do que você faça te salva, mas você faz as coisas porque você é salvo em Cristo Jesus. Próxima aula, lição de número 6. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus ilumine a sua mente, que Deus abra os seus olhos espirituais para que você veja, para que você dê uma boa aula nesse domingo. Que Deus te abençoe na próxima aula, lição 6. Vou ver se eu
aposto até quarta-feira, vamos estar comentando aqui, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Deus abençoe.